É provável que você tenha algum gigante na sua vida que esteja aprisionando e intimidando você e roubando a sua alegria. Adversários como o medo, a rejeição, a comodidade, a raiva e os vícios assumem o controle. E, quando menos se espera, fazem morada no seu coração. Hoje, eu, Louie Giglio, juntamente a você, vamos analisar atentamente a história de Davi e Golias, para nos mostrar como esses gigantes podem ser derrotados. Ao focarmos no tamanho do nosso Deus e não na altura dos nossos gigantes, e ao caminharmos na vitória já conquistada por Jesus. O tema da mensagem: morto, mas ainda letal. A narrativa épica de Davi e Golias é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. De um lado do vale de Elá se encontra o exército filisteu, com o seu herói de 2,90 metros de altura, chamado Golias. Do outro lado está o exército israelita, amedrontado sob a liderança de seu rei, Saul. Durante 40 dias, Golias insultava os israelitas, dominando-os pelo medo. Dia após dia, ele os desafia a enviar um soldado para lutar com ele, pessoalmente. Mas, até então, ninguém se apresentou como voluntário. Talvez você possa se identificar com a dificuldade dos israelitas. Algum gigante está à sua frente provocando, perseguindo, insultando você. Talvez seja o medo. Talvez seja a ira. Talvez seja o sentimento de rejeição. Talvez seja um gigante sorrateiro, porém, muito familiar, chamado comodidade, que o leva a viver por algo de menor importância. Talvez possa até ser um vício. Qualquer que seja o obstáculo na sua vida, ele vem roubando o seu autodomínio, dia após dia. Você tentou ignorar as provocações, mas se sente imobilizado, reprimido e paralisado para seguir adiante. Por fim, você sente que não está vivendo de forma plena e livre a vida que Deus planejou para você. A boa notícia é que Deus abriu um caminho para que esses gigantes sejam derrotados. Começa com a convicção de que o gigante, por maior que ele seja, não é maior do que Jesus. Na verdade, ele já derrotou os gigantes da sua vida. Quando Jesus veio para esta terra, ele suportou o inferno por você na cruz e ressuscitou do sepulcro para que você pudesse se libertar da probabilidade de ter uma vida condenada. Ele veio libertá-lo dos gigantes que se levantam contra você e que te deixam paralisado de medo. Jesus já venceu o inimigo. No entanto, como lemos em 1 de Pedro 5, versículo 8, o diabo ainda anda ao redor, procurando a quem possa devorar. Ele é como uma cobra com a cabeça cortada. Quando se mata uma cobra, é preciso ter a certeza de que a cabeça dela será enterrada. Pois, mesmo depois de morta, a serpente conserva uma dose mortal de veneno nos dentes e ainda poderá te envenenar caso você pise na sua cabeça. Do mesmo modo, embora Jesus tenha quebrado o poder de Satanás ao morrer na cruz
este ainda pode injetar o seu veneno nas nossas vidas. O inimigo está morto, mas ainda é letal. Nessa palavra, mostraremos que o objetivo não é pisar na cabeça da cobra, mas sim, em termos práticos, resistir ao diabo. Veja Tiago capítulo 4, versículo 7. Nos armar com as defesas que Jesus nos deixou, como está escrito em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, e nos apoiar na sua suficiência. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, está escrito sobre isso. Significa lembrar que ele é o seu Davi na história e que você nunca pode derrotar gigantes por meio da sua própria coragem, força de vontade ou esforços. É sempre Jesus quem os derrota. Caso realmente deseja ver a vitória sobre os gigantes na sua vida, você precisa entender a sua dependência na suficiência de Jesus Cristo. A vitória se trata de confiar em Cristo e não em tentar vencer. Para dar o primeiro passo contra o inimigo morto, mas ainda letal, você deve mudar a sua forma de pensar. Pois Cristo é a única força que resulta em transformação. Responda para você mesmo. O que você pensa da ideia de Jesus e não você ser o Davi que derrotou o gigante na sua vida? Quais são as implicações disso sobre a maneira como você vive a vida? Jesus veio à Terra para destruir o poder do inimigo, do pecado e da morte. E ele já venceu o inimigo. Que diferença isso faz na sua maneira de ver o gigante na sua vida? Quais são algumas maneiras de se aproximar de Jesus para que você não pise na cabeça venenosa do seu inimigo derrotado? A ideia de Jesus ser o Davi que derrotou o gigante na minha vida é extremamente encorajadora e libertadora. Isso significa que não preciso confiar em minhas próprias habilidades, força de vontade ou coragem para enfrentar os gigantes que me ameaçam. Em vez disso, posso descansar na suficiência de Cristo, confiando que Ele já venceu esses inimigos e me deu acesso à sua vitória. Essa perspectiva tem várias implicações importantes sobre a maneira como eu vivo a vida. Em primeiro lugar, ela me encoraja a abandonar o medo e a ansiedade, pois sei que Jesus já conquistou tudo o que possa me ameaçar. Isso me permite viver com coragem e confiança, sabendo que estou protegido em Cristo. Além disso, reconhecer que Jesus é o meu Davi também me ajuda a evitar a armadilha da autoconfiança e do orgulho. Se eu acreditasse que posso vencer os gigantes da minha vida por conta própria, estaria fadado à derrota. Mas ao confiar em Jesus, reconheço minha dependência dele e coloco minha fé em sua obra redentora. A compreensão de que Jesus já venceu o inimigo também me dá esperança e motivação para perseverar em meio às adversidades. Sei que posso superar os desafios da vida porque tenho um Salvador que triunfou sobre tudo. Isso não significa que não enfrentarei dificuldades, mas que posso enfrentá-las com a certeza de que Jesus já abriu o caminho da vitória. Para me aproximar de Jesus e evitar pisar na cabeça venenosa do meu inimigo derrotado, é essencial cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Isso inclui orar, buscar a presença de Jesus em oração, compartilhando meus medos, preocupações e lutas com Ele, e pedindo sua orientação e força. Meditar na palavra de Deus
ler a Bíblia regularmente para conhecer mais sobre Jesus, sua obra e suas promessas para mim. Cultivar uma vida de oração. Louvar e agradecer a Jesus por sua vitória e por sua presença em minha vida. Ter comunhão com outros cristãos. Participar de uma comunidade de fé que apoie, encoraje e edifique a minha fé em Jesus. Buscar ajuda profissional quando necessário. Às vezes enfrentamos gigantes que exigem ajuda e suporte especializado, como o aconselhamento cristão do pastor, ou até mesmo, se necessário, uma terapia. Ao abraçar a suficiência de Jesus e permitir que Ele seja o Davi que derrotou os gigantes da minha vida, posso experimentar a verdadeira liberdade e a alegria que Deus deseja para mim. Em vez de viver aprisionado e intimidado pelos gigantes, posso caminhar na vitória que Cristo conquistou para mim na cruz.